O Cordeiro Pascal que ressuscitou. Bem, quando nós falamos em Páscoa, nós lembramos da primeira Páscoa instituída, né, no Egito ainda, né? Então, no Egito, nós sabemos que os hebreus estavam na mão do faraó e sofriam muito lá, o jugo era muito pesado. Havia, né, uma profecia, né, uma palavra de Deus falando a Abraão. Ele disse que os seus descendentes passariam por 400 anos no Egito. E tinha chegado o momento da libertação e o povo realmente, os hebreus, começam a clamar por libertação, né? E Deus então levanta Moisés, Moisés nessa época estava lá na região de Midian, porque ele tinha saído, né, fugido do Egito, e tinha passado 40 anos nas terras de Midian, mas ele teve ali um encontro com Deus. Ele viu uma sarça, né, ardente que não se consumia, então ele quis saber o que era aquilo, que mistério era aquele. Quando ele chegou perto, era Deus, começou a falar com Moisés, né, para ir libertar então o povo seu que estava sob o jugo pesado de Faraó. Aí Moisés vai para o Egito e Deus dá instruções como ele deve falar com Faraó. Ele começa a dialogar, mas Faraó endurece o coração. Então Deus manda que Moisés determine pragas, né, para o Egito, né? Foram ao todo 10 pragas, e eu quero falar somente da 10ª, que era a morte, né, dos primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Então Deus manda que Moisés escolha um animal, um cordeiro, né, puro de 1 ano, por família, mas se a família fosse pequena, esse cordeiro podia ser dividido, né, então, com 2 famílias. E essa família ela tinha que consumir aquele cordeiro, né, que seria morto no 14º dia. Isso representava, então, o primeiro mês judaico, que começou lá no Egito. Entre final de abril, final de março e início de abril. Aquela carne precisava ser consumida naquele mesmo dia. O sangue tinha que ser separado e passado nos umbrais da porta como um sinal para que o anjo da morte visse e pulasse aquela casa, né? E o nome Páscoa significa passagem, justamente por causa desse comportamento do anjo, né? Que ele pulava aquela casa, então por isso que chama passagem, né? Então, na casa dos hebreus, como eles creram, né, naquelas instruções de Deus, o anjo também passava ali, mas nada ocorria, né, entre os hebreus. Mas ao chegar no Egito, no centro da cidade, né, eles não criam e não tinham aquela marca do sangue do Cordeiro Pascal. Então, de cada família ali foi perdido ali um primogênito. Morria um primogênito, homem e também dos animais. E entre esses primogênitos morreu um dos filhos do faraó. E aí ele amolece o coração de vez e desesperadamente ordena que aquele povo saísse imediatamente do Egito. E o povo também, não querendo mais a presença, né, dos hebreus ali, eles deram presente, ouro, prata, pedra preciosa, né, muitas dádivas, né, rouparia, animais. E ele sai ali do Egito farto de riqueza, também foi uma providência divina, porque eles precisavam de provisão no deserto, né? E assim, aquele cordeiro ali sacrificado já apontava para a morte de Jesus na cruz, né? Então Jesus, João Batista, ao ver Jesus passar, quando ele estava começando, era o precursor de Jesus,
estava terminando o seu ministério, quando Jesus iniciou dele, então ele apontou e disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi o nosso substituto, o nosso representante, ele quis nos comprar, né, para o Pai. A recompensa, quer dizer resgate, né? Então Jesus representou ali o nosso pecado, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi ali o nosso substituto, porque nós não tínhamos recursos de ir para Deus, voltar para Deus, para o seio de Abraão, uma vez que foi perdido, né, pelo primeiro homem. E então Jesus vem como nosso substituto, porque precisava que um homem inocente morresse. E a Bíblia diz que não tinha nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos ficaram destituídos da graça de Deus. Então, por isso, Jesus veio sendo o nosso substituto, se tornou homem, tal como eu e você, só que ele não pecou. Ele veio através de outra semente, a semente do Pai eterno, né? Então, Jesus ali, ele assumiu o nosso pecado, ele morreu não pelos seus pecados, mas pelo nosso pecado. E ele ali, ele foi separado então do Pai Celeste, porque ele representava ali o nosso pecado, os nossos erros. Teve um momento que ainda na cruz foi um momento crucial, mas o sofrimento de Jesus não foi o espuro que ele levou, a coroa de espinho, nada disso. Não foi as afrontas, foi a separação do seu Pai. Quando ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento ali, Jesus morreu espiritualmente. Quando o homem adquire a morte espiritual, ele morre fisicamente, porque a morte espiritual vem primeiro. Então, a de Jesus foi dessa ordem também. Jesus, ao morrer espiritualmente e fisicamente, ele foi para o Hades, como condenado a uma morte eterna. Mas Deus, julgando, né, o processo de Jesus, viu que Jesus era inocente. Como Jesus era inocente, então o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E o sepulcro não pôde conter também o corpo de Jesus, porque uma vez ele recebeu a vida espiritual, ele ressuscitou também corporalmente. Então Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que ele viveu aqui, sem pecado. Lá em 1 Coríntios diz assim, 15 e 20, que Jesus se tornou as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus ressuscitou, trazendo vida para nós. Nós dormimos em Cristo, porque somos mortos para o mundo e vivos para Deus. Mas também tem outro sentido, o sentido da ressurreição geral dos salvos em Cristo. Então, o corpo se perde, né? Por causa da sentença dada no Éden, né? Por causa do pecado de Adão, o nosso corpo é perdido, ele não se recupera mais. Mas quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que a igreja viva será transformada, mas primeiramente os mortos serão ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo. Todos receberão um novo corpo em cumprimento dessa promessa aí que eu li, né, de 1 Coríntios. Jesus foi as primícias dos que dormem, mas nós também receberemos um novo corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. É interessante que esta vida eterna que Jesus conquistou, né, para nós,
nós adquirimos quando aceitamos o sacrifício de Jesus e recebemos a Jesus como nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele vem e faz morada em nosso coração. Nós recebemos uma nova vida no nosso espírito. E nós passamos a ser agora filhos de Deus, porque cremos nesse nome de Jesus. Então, você que está ouvindo essa mensagem, se você não fez ainda esse acerto com Jesus, você precisa aceitar Ele agora em vida. Porque após a nossa morte física, lá em Hebreus está escrito assim, que após a morte segue-se o juízo. Nós já entramos no juízo. Não há escolha para fazer após a morte. A escolha por Jesus precisa ser nesta vida. Que Deus possa lhe orientar e lhe abençoar.